aspectos fundamentais de um método de estudos. Eu vejo os concurseiros estudando e escolhendo, muitas vezes, um método de estudos meio que sem critério, meio que sem saber como escolher. E aí, muitas vezes, caem no canto da sereia, num papo de um outro concurseiro, no papo de um blogueiro, no papo de uma pessoa que foi aprovada, mas muitas vezes não validou o próprio método, né, para que outras pessoas também sejam. Eu observo isso, né? E, obviamente, depois de 15 anos dando aula, eu acho que eu tenho que dar minha contribuição aqui para você para poder te ajudar a escolher um método, que pode até não ser o meu, pode se aplicar a outros métodos de estudo que você queira seguir. E não tem problema, tá? O que eu quero é que você reflita sobre a racionalidade dos meus argumentos. É isso que eu quero que você reflita. Combinado? Maravilha? Beleza? Então pronto. O primeiro aspecto fundamental de um método de estudos é ele ter sido validado. O que é um método de estudos ser validado? Um método de estudos validado não é apenas um método de estudos que foi utilizado por um concurseiro. Então, professora, eu passei no concurso, eu posso explicar meu método? Não. Quer dizer, você pode explicar teu método, você pode explicar, você pode tentar convencer uma outra pessoa a usar, só que esse método, enquanto você não fizer uma outra pessoa ser aprovada com o teu método, ele não é validado. O teu método só vai ser validado quando outra pessoa for aprovada com ele. Outra pessoa que não você, entendeu? Por quê? Porque você pode ter características que sejam favoráveis ao método que você desenvolveu, mas ele vai ser validado quando uma outra pessoa usar o mesmo método que você usou e for aprovada. Aí sim o teu método vai ser validado. Hoje mesmo chegou aqui no meu Instagram um monte de publicidade, né? Um monte de anúncio. De pessoas que no anúncio as pessoas estavam contando coisas que elas fizeram para serem aprovadas. E aí eu entrava no perfil delas e eu não achava ninguém naquele perfil tenha sido aprovada com o método dela. Isso me causava bastante estranheza, porque eu pensava, bom, essa pessoa provavelmente ela ainda não validou o método. E normalmente para validar o método, a gente usa uma técnica que se chama pro bono. Para validar um método de estudos, para validar qualquer método, tá? O que é pro bono? Pro bono é quando a gente orienta, né? Ensina o nosso método de forma gratuita. E aí a gente só começa a comercializar o nosso método, a vender, a faturar com ele, quando alguém que a gente orientou de maneira pro bono, né, gratuita, alcançou aquele resultado com o nosso método. Então eu aprovei uma pessoa gratuitamente 4 meses depois de ter sido aprovada na Receita, né? Eu aprovei um colega meu do cursinho, fazer cursinho comigo, não passou na Receita e depois ele usou o meu método e passou na Cefaz Santa Catarina. Quando ele foi aprovado, eu validei o meu método. E aí eu comecei a usá-lo com outras pessoas, certo? Então foi só depois de ter validado o método. Então, ter sido validado é o primeiro aspecto fundamental de um método. O segundo aspecto fundamental é ele ser autogerenciável a qualquer tempo. Para ele ser autogerenciável, ele precisa ter um sentido extremamente racional. E é aí que os problemas começam a acontecer. É aí que a gente começa a ver diferenças entre os métodos de estudo. Porque muitos professores, muitos coaches, eles possuem métodos de estudo, mas esses métodos de estudo acabam sendo muito decorebas, né? Acabam sendo muito baseados em planilhas, muito baseados em aplicativos, acabam sendo muito baseados em tabelas, tabela de revisão, tabela de estudo. Acaba sendo um método com muita planilha, muito registro, que fica muito difícil de você compreender. Né? Fica muito difícil de você entender. E aí você não consegue autogerenciar. Você não consegue lidar com esse método de maneira racional. Você não consegue. Ele é extremamente decoreba. Você, para conseguir aplicar, você acaba dependendo de alguém fazer para você. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula, que estava muito na moda, o lance da tabela de revisão, né? Hoje em dia passou um pouco. O que é a tabela de revisão? A tabela de revisão, você marca lá o que você estudou hoje, página por página, e aí a tabela vai te avisando quando você vai revisar de novo. Então, 24 horas depois, 7 dias depois, 15 dias depois, ela vai te avisando quando você tem que revisar. E aí eu me lembro que
eu me deparava com muitos concurseiros, né? Eu já tinha meu perfil aqui no Instagram em 2015, 2016, e eu me deparava com muitos concurseiros que ficavam desesperados, né? Eles ficavam, meu Deus, como é que eu vou estudar sabendo que eu tenho que registrar tudo numa tabela? Eu via esse desespero dos concurseiros com esse tanto de registro, de tabela, de tudo que tinha que ser feito, e aí eu ficava com vontade de explicar como eu havia estudado para concurso, ou seja, o que eu tinha feito. Então, foi daí que eu comecei a falar sobre o meu método de estudos, que utilizava provas anteriores, que o aluno fazia na casa dele como simulado, que utilizava uma revisão antes dessa prova, que utilizava uma correção da prova depois da prova, e demonstrar por que os alunos não precisavam ficar tão aflitos, né? Porque havia, sim, um método de estudos que era autogerenciável e que não dependia de tantos registros, não dependia de tantas tabelas e que fazia sentido racionalmente.